Amém, irmãos? O título da nossa mensagem de hoje é Acorrentados. Amém? E vamos falar de dois pontos específicos que os incrédulos e os religiosos usam para dizer que nós temos que guardar a lei. Está preparado? Pergunta o seu irmão, está preparado? Acima de tudo, e o resumo de tudo é: a lei separa-nos de Cristo. Sabiam disso? A lei separa-nos de Cristo. Cada vez que a pessoa recorre ao mandamento da lei, desviou-se de Cristo. Já em Efésios, no capítulo 2, dizia que nós, os gentios, éramos inimigos de Deus e estávamos separados de Deus. Não tínhamos Deus no mundo, não tínhamos Cristo. Éramos estranhos às promessas por causa de uma parede chamada a lei dos mandamentos. Porque a lei foi somente dada aos judeus. Os gentios ficaram de fora. O único povo eleito que havia até Cristo era os judeus. No entanto, a lei revelou-se inimiga de toda a gente, também dos judeus. Porquê? Porque o apóstolo Paulo veio-nos revelar que o homem não se sujeita à lei de Deus, nem pode. E por isso ficaram todos debaixo de pecado e não houve um único justo, desde o princípio do mundo até o dia de hoje. Segundo as obras, está tudo condenado. Amém, irmãos? Mas o falso profeta e o religioso arranja sempre maneira de contradizer a graça de Deus. Até vai buscar um verso aqui, um verso acolá, para dizer que, não, a gente tem fé, mas também tem que guardar a lei. Irmãos, a lei fala do homem. A lei é obra de homem. É justiça de homem. A fé não. A fé é obra de Deus. É justiça de Deus. A gente não pode misturar. A fé baseia-se no que Cristo fez na cruz. Você esteve lá na cruz? Então não pode dizer, olha, metade de Deus e metade de Deus. Não. Ele é que esteve sozinho lá e disse, tudo está cumprido. Foi ele. Não fui eu. Não fomos nós. E é por isso é que é uma graça, uma oferta gratuita. Será que isto é tão difícil de entender? Paulo diz que isto é a simplicidade de Cristo. O Evangelho é a simplicidade de Cristo. Veio morrer para nos salvar. Ponto final. Um ponto final é para parar, não é para avançar. Mas não, eles não. Mas isto é todas as religiões. E um dos versos que hoje vamos falar é que dizem, sabe o que é que eles dizem? Eles baseiam-se neste verso. Mateus, capítulo 5, verso 17. Só que é só um verso. Eles, para contradizer tudo aquilo que os profetas disseram, o que Jesus falou e os apóstolos falaram, usam um verso. Até eles dizem... Eles baseiam-se neste verso que diz o seguinte, o próprio Jesus falou: não penseis, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, abolir, mas sim cumpri-los. Amém. Cumpri-los. Vê cumprir a lei e os profetas. Não é os mandamentos da lei, vê cumprir a lei e os profetas. Irmãos, a gente começa a ver que Jesus, ele violava a lei toda, ele violava o sábado, ele violava as leis da purificação, como por exemplo tocar em mortos, tocar em pessoas com fluxo de sangue, leprosos. Isso era proibido sob pena de morte na lei, né? Ele transgrediu de tantas as maneiras, ele não podia andar na companhia, por exemplo, dos pecadores, nas prostitutas, naquelas festas, ele era chamado de comilão e beberrão, não é? Ele violou toda a lei, alterando a lei, como a gente vai ver, que depois dele falar isto, ele logo a seguir, como a gente vai ler, ele altera a lei toda e há pelo menos 7 pecados logo de seguida, a corromper e a anular a lei. Então o que é que Jesus está a querer dizer?
Jesus está a querer dizer, quando diz, vim cumprir a lei e os profetas, ele está dizendo, eu vim cumprir o que a lei e os profetas disseram acerca de mim. Os mandamentos é acerca do homem, porque era o homem que tinha que fazer. Percebe, irmãos? Não roubes, não mates, isto era para o homem. Mas a lei falava de Jesus Cristo. Os profetas falaram do Messias. Falaram como? Irmãos, a lei tem duas coisas. A lei mostra duas coisas. Primeira, que ninguém consegue cumprir a lei. Por isso toda a gente peca. Essa é a primeira coisa que a lei, como diz em 3:20, Romanos 3:20, diz, a lei veio dar conhecimento do pecado. Por isso todos os que são da lei estão debaixo de maldição. Este foi o primeiro ponto. O segundo ponto que a lei mostra é que, além da lei mostrar que todo o homem está doente, ele dá o diagnóstico, ele aponta para a cura. Qual era a maneira do homem nascer morto? Porque a lei dava morte imediata. Como é que eles não morriam? Alguém tinha que morrer no lugar deles. Então o que é que a lei mostrava? A cura. Como? Quando pecavam e transgrediam os mandamentos da lei, eles pegavam num animal, iam ter com o sacerdote, e a culpa daquela pessoa caía em cima do animal. O sacerdote impunha as mãos, mais o pecador, e confessava ali os pecados. E o animal é que ficava com os pecados, e o animal é que morria, e pelo sangue daquele animal, os pecados eram perdoados e a condenação da lei era anulada. É isto que a lei fazia. A lei mostrava o pecado e mostrava a cura. Então o que é que Jesus veio fazer? Ele veio fazer exatamente isso. Ele veio mostrar, quando começou a pregar o Evangelho, todo o homem está perdido, está tudo condenado. A cura sou eu. Ele não veio praticar a justiça dos homens. Ele veio praticar a justiça de Deus. E qual era a justiça de Deus? É que Deus só perdoa, não pelas obras da lei, mas pelo sangue do Cordeiro. A lei já mostrava isso. E Jesus veio cumprir, foi isso. Eu não sou os mandamentos da lei. Eu sou o Cordeiro, vim cumprir o que a lei falou. A lei falou acerca de mim. Percebem? A lei falou que eu viria para perdoar, morrer pelos vossos pecados. E é isso que ele diz quando, depois dele morrer e ressuscitar, veja o que é que ele diz aos discípulos. É isto que ele veio cumprir. Ele não veio cumprir regras de mandamentos. Isso é coisas para o homem. A lei foi feita para o pecador. Jesus não era um pecador. A lei do justo é a fé, não é a lei. E vejam, olha o que Jesus disse, capítulo 24, Lucas, verso 44 diz, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse o quê? Tudo o que de mim, tudo o que de mim. Não é tudo o que estava escrito lá nos mandamentos, tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É dele. Como é que a lei falava dele? Os mandamentos falam de nós. É a gente que tem que praticar. Mas os sacrifícios falavam de quem? Falavam de Jesus. Por isso, João, quando viu Jesus, disse, uau, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que tira o pecado não é a obediência à lei, é o sangue de Jesus. Estão a entender, irmãos? A nossa fé não está no comportamento de Jesus. A nossa fé está no sangue de Jesus. Percebe, irmão? Foi isso para isso que ele veio. Já a lei mostrava como é que havia de ser. Ora, na lei, se o ritual não precisava dos mandamentos, não precisava da nossa obediência, pelo contrário, o ritual é maior que o mandamento, porque o ritual apaga a transgressão do mandamento. Estão a ver? O sangue dos animais era maior que os mandamentos da lei. Porquê? Porque anulava a culpa. Anulava a culpa. Então, se na lei o sangue do animal
perdoava, santificava e purificava os homens, sem a justiça deles, quanto mais o sangue de Jesus não nos santifica de uma vez por todas, sem as nossas obras. O sangue dos animais não precisava das obras do homem. Até Jesus é que precisa das minhas obras. Pensem lá bem, irmãos. É assim tão difícil de entender. Então o que é que diz ali? O que é que ele veio cumprir? Ele veio cumprir o que a lei... Ele diz assim, eu não vim anular a lei a respeito de mim. Não, eu vim a cumprir. Tudo o que a lei e os profetas falaram acerca de mim, eu vim cumprir, sou eu o Messias. E é isso que eles não aceitavam. Como é que tu podes ser o Messias se tu transgrides a lei? Homem, eu não vim para obedecer à lei, eu vim para morrer por vós. E ninguém acreditou. Estão a entender? Estão a perceber este verso, sim ou não? Sim. Então, cada vez que a gente hoje recorre à lei, está a negar Cristo. Porque assim como na lei o sangue perdoava os pecados e não precisava das obras do homem, assim na graça, Jesus Cristo veio cumprir isso. Deus, por causa do seu sangue, anula a condenação das nossas obras, dos nossos pecados, apaga os pecados e nos santifica pelo seu sangue. Ele só veio cumprir o ritual. Ele é a cura. Ele não veio dar o exemplo de se portar bem para que a gente se porte bem. Não. Ele veio nos salvar pelo seu sangue. Ele veio cumprir, foi o ritual. Ele não veio cumprir os mandamentos da lei. Ele veio cumprir aquilo que falava dele. A lei falava desta pessoa, através dos animais, desde Adão. Adão, Caim, Abel, por aí fora, todos os sacrifícios falavam de Jesus. Estão a entender, irmãos? Então, quando diz assim, não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumpri-los, veio cumprir o quê? O que a lei e os profetas falaram acerca de Jesus. Tudo o que a lei falou, tudo o que os profetas falaram, tudo o que está escrito nos Salmos, acerca dele, foi isso que ele veio cumprir. E qual era a obra dele? Morrer pelos nossos pecados. Que é isso que acontecia na lei pelos animais. Amém, irmãos? Pergunto se o irmão está percebido. Mas nós não nos devemos firmar num só verso como eles fazem. Nós vamos continuar a ler o que é que Jesus continua a dizer a seguir. Vejam só. Então logo no verso a seguir, no verso 18, o que a gente viu era o 17. 5:17. Certo? Agora o verso seguinte, que é o verso 18, Jesus continua a dizer e diz assim: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, não jota o til jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. O que é que nós tínhamos acabado de ler em Lucas? Lembra-se? Veio cumprir tudo o que os profetas, a lei de Moisés e os Salmos disseram acerca de mim. Cumpri tudo acerca de mim. Certo? Então Jesus cumpriu tudo. No entanto, salvou alguém? Porquê? Porque a graça só começou a salvar a partir do Pentecostes. Então, quando ele diz, em verdade vos digo que até que o céu passe, não jota o til, jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. O que é que ele está a dizer? Que aquilo que eu cumpri, se vai cumprir, sabe quando? Na vida de cada pessoa, quando ele se converte. Até que o céu e a terra passem. Isto aconteceu connosco. O que Jesus cumpriu há 2000 anos na cruz, aconteceu-nos a nós no ano 97. Percebem? E vai continuar cada vez que alguém se converte, aquilo que Jesus fez há 2000 anos, acontece. Acontece o quê? Que tudo o que a lei disse e os profetas acerca de Jesus foi cumprido na cruz
e aconteceu na minha vida, em que os meus pecados são tirados e a salvação acontece. Como é que eu explico isto melhor para vocês? Jesus é o sumo sacerdote. Os apóstolos são os sacerdotes. O sumo sacerdote no templo ia uma vez por ano. Só uma vez. Levava o cordeiro, levava o sangue, ia lá e intercedia por Deus, na verdade, e com aquele sangue trazia cá para fora e santificava todas as tribos de Israel. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus, ele entrou no lugar santíssimo, ele se apresentou a Deus como o Cordeiro de Deus, ele com uma só oferta, ele consumou toda a obra dele. Toda a obra dele. Mas vocês sabem o que é que acontecia a seguir? Quando ele saía no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele dizia aos sacerdotes, agora vão e santifiquem o povo. Foi isso que aconteceu. Então Jesus, quando ele consumou a obra estava completa. Mas as coisas só começaram a acontecer por meio dos apóstolos. Percebem? Ele pagou o preço e cumpriu tudo. E agora os apóstolos pregam o Evangelho para que aconteça aquilo que aconteceu lá na cruz. Em que os pecados da pessoa são perdoados e faz dele uma nova criatura. E isto vai acontecer até quando? Até que o céu e a terra passem. Estão a entender, irmãos? Pergunto se estão a entender. E assim como o sumo sacerdote foi só uma vez no ano, porque este tempo é chamado o ano aceitável do Senhor, este é o ano, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, fez isso uma vez. Nós agora, cá fora, neste mundo, estamos pregando o Evangelho, dizendo, Jesus consumou uma obra, crê. Quem crê, então as coisas acontecem. Tudo aquilo que a lei falou, tudo aquilo que os profetas falaram acerca de Jesus, quer morrer pelos nossos pecados, acontece na nossa vida. Os nossos pecados são retirados, somos santificados pelo sangue de Jesus e já não existe mais condenação. E isto é independentemente das nossas obras. Porque pelas obras estávamos perdidos. E Ele veio buscar aqueles que se consideram perdidos. Estão a entender, irmãos? Então é isso que Ele diz aqui. Ele diz, até que o céu e a terra passem, nem o jota ou o tiro jamais passará da lei, que é que ele tinha acabado de falar, eu vim cumprir o que a lei. E os profetas disseram acerca de mim. É exatamente disto, sem que tudo seja cumprido. Ainda não estão todos salvos, pois não? Não estão. A obra de Jesus foi consumada há 2000 anos. Certo? Mas na prática, na vida dos eleitos, ainda não. Isso só acontece quando o último se converter. E quando isso acontecer, este mundo e este céu que vocês veem, arrebenta tudo. Para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. Estão a entender, irmãos? E depois ele acrescenta, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino de Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O que é isto? Qual é os mandamentos? Irmãos, qualquer mandamento que a gente quebrar acerca desta matéria aqui, que Jesus cumpriu o que a lei e os profetas falaram acerca dele, é um problema. Como é que isso acontece, irmãos? É tudo aquilo que nega a fé, que vai contra a fé, está violando o mandamento de Deus. Quando a gente vai, por exemplo, quando a gente diz fé sem obras é morta, está violando o mandamento de Deus. Quando a gente diz eu creio em Jesus, mas preciso guardar o sábado, está violando o mandamento de Deus. Todos os mandamentos de Cristo se baseiam na fé. E quem é da fé nunca mais recorre à lei. Vou-vos dar exemplos de violar o mandamento de Deus. É eu dizer assim, eu profetizo, eu decido, eu escolho, eu tomo posse. É isso que é violar o mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus se baseia naquilo que Jesus fez e nunca naquilo que eu faço. Estão a entender? É uma justiça diferente. Percebe, irmãos?
Viver pela fé não é viver pela lei. Viver pela fé é confiar em Deus em todas as circunstâncias. Eu tenho um mandamento entre os homens, que é viver em amor. Mas eu sei que vou falhar muitas vezes. Mas eu não vivo confiando no meu amor. Eu não vivo confiando neste mandamento que devo de amar e que vou amar sempre. Mentira. Eu vivo confiando na fé em Jesus Cristo. Porque no dia em que tropeçar no amor, me irritar, fazer o que não devo, eu estou seguro. Porquê? Porque a minha fé não está no meu amor pelo próximo. A minha fé está naquilo que Jesus fez. Estão a ver a diferença? Esta é a diferença toda. Então, como é que eu violo o mais pequeno dos mandamentos? É recorrendo à lei. É deixar de viver pela fé. E deixar de viver pela fé é viver na carne. O que é viver na carne, irmãos? É confiar na lei. O apóstolo Paulo dizia uma coisa: se alguém podia confiar na carne, eu sou um deles. Eu sou israelita, eu sou circuncidado, eu sou da tribo de Benjamim. Segundo a lei, eu pratico toda a lei. Já viu? E depois ele disse: mas aquilo que eu achava que era muito valioso, para mim agora é esterco, quando comparado com a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E por isso ele disse: perdi a minha justiça para viver na justiça de Deus que vem por meio da fé. Estão a entender? Então, como é que eu nego a fé? É quando eu digo: sou eu que decido. Estou a negar a fé. Estou a violar o mais pequeno dos mandamentos de Deus. Estão a entender? É você dizer assim: eu acredito muito em Jesus, mas eu tenho que dar o dízimo para prosperar. Você negou a fé. Você está indo contra a fé. Jesus pagou a dívida e você quer pagar também? Eu já paguei por hoje. Percebem? Quem diz isso diz o mais pequeno dos mandamentos. Só a sua intenção de dizer: eu vou fazer um jejum para ser abençoado, negou a fé. Negou a fé. É pela graça. Não é por passar fome. O reino de Deus não é comida nem bebida. Isso era antigamente na lei, irmãos. Nós estamos num novo pacto, numa nova era, numa nova aliança, em que vivemos só, olhamos, nossos olhos estão 100% somente naquela pessoa. Não é nós. Percebem? Os irmãos estão entendendo? Então, quem guarda a lei nega a fé. Quem confia em si nega a fé. A pessoa que procura mérito nega a fé. A pessoa que faz a oração para os outros verem, nega a fé. A pessoa que dá uma esmola a alguém para ser elogiado, negou a fé, já não tem galardão. Percebem, irmãos? E estou jejuando, está mostrando às pessoas que está jejuando, está em oração, negou a fé. Ele está fazendo aquilo por ela própria, para ser vista, para ser galardoada pelos homens. Isso é negar a fé. Percebem? A gente faz porque é nossa obrigação de fazer o bem. É uma imposição posta. E se fizer o bem, não tem nada a receber. É uma obrigação. Percebem? Não há méritos na graça. Assim como não há culpas. É uma oferta gratuita. Amém, irmãos? Então, e por fim, em terceiro lugar, ele diz: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder à justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Terceiro ponto, ele fala de uma justiça superior à dos fariseus. Qual é a justiça dos fariseus? Era a justiça da lei. É isso que eles defendiam. O próprio Paulo dizia: os judeus, atenção, eles são zelosos pela lei. Só lhes falta uma coisa: entendimento. Agora, zelosos, o próprio Paulo era zeloso. E para onde é que levou aquele zelo? A perseguir a igreja. Porquê? Porque é eu fiz, eu faço, eu cumpro, eu obedeço. O eu é inimigo de Deus. Diga aí para o seu irmão: o eu é inimigo de Deus.
Estão a entender, irmãos? Ele fala de uma justiça superior. Qual é a justiça? É a justiça da fé, que foi anunciada desde o princípio. Como é que foi o Abraão, o nosso pai da fé, como é que ele foi justificado? Pela fé. Ele ouviu a promessa e creu. A fé baseia-se naquilo que Deus diz e faz. A fé nunca se baseia sobre aquilo que eu faço. Estão a entender, irmãos? E isto é importante vocês saberem, além de saberem explicar. Quando vêm com esta conversa, não, amigo, é outra justiça. E é isso que Paulo vem dizer. Veja o que é que Paulo em Filipenses diz, capítulo 3, verso 9. E seja nele, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Paulo disse, eu não tenho a minha justiça que vem da lei. Ele acabando de dizer que considera a justiça da lei esterco, né? Ele disse, eu não tenho a minha justiça que vem da lei, eu não procuro me justificar a mim mesmo, eu não confio em mesmo maneira nenhuma, eu não sigo a lei. Mas ele diz, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Qual é a justiça que vem de Deus pela fé? Onde é que a gente tem a fé? Em Jesus. Estão a entender, irmãos? A gente vive confiando em Jesus, não mais em nós. A gente não procura méritos. Vou fazer isto a ver se Deus se agrada e me abençoa. Não. Aquilo que agrada a Deus é a sua fé em Jesus Cristo. Nem a sua fé em você mesmo. Estão a entender, irmãos? Então, o que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver aqui que Jesus veio cumprir tudo o que a lei e os profetas falaram acerca dele. E reparem que diz que antes que o céu e a terra passem, tudo aquilo que ele fez na cruz, tudo aquilo que ele cumpriu, tudo será cumprido. Já se cumpriu na minha vida. Já se cumpriu na sua vida. Ou não? E vai se cumprir até o último dia, tudo o que Jesus realizou, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E agora pelos sacerdotes estão-se fazendo cumprir em cada época, em cada geração, aquilo que Jesus cumpriu na cruz. Certo? E diz, se a gente houver alguma coisa que transgride um único mandamento, será pequeno no reino dos céus. Qual é o único mandamento? Seja aquilo que for, a ser levante contra a fé, porque aquilo que é de Deus, pergunto-se, irmão, você é de Deus? O que é de Deus tem uma coisa, ele crê em tudo o que Deus diz. Em tudo, não é só em algumas partes. Já na lei, o que é que Deus exigia? Cumpre tudo. Na graça diz, crê em tudo. Tudo o que os profetas falaram, tudo o que os apóstolos ensinaram, nós somos Deus, temos que crer em tudo. Não é só o que nos apetece. Eu creio em Jesus, mas aqui o sábado já não creio. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que guardar também aqui os 10 mandamentos. E por aí fora, se é fé fingida, fé falsa, está violando o mandamento de Deus. Quem é de Deus não viola nem o mais pequeno dos mandamentos. Crê, ponto final. Que a nossa vida é a nossa fé. Amém? Estão a entender? Por fim diz, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça, irmãos, não exceder a justiça da lei, vocês confiam em vós, por melhor que vocês sejam, vai tudo para o inferno. Porque a justiça de Deus é que nos salva da condenação, que é a fé em Jesus Cristo. Ainda que segundo a justiça você tenha muitos pecados. Lembre-se disso. E Jesus, ainda não contente depois de estar a falar nisso, agora começa a transgredir a lei. Vamos ver? Está preparado? Pergunte-se, irmão. Estão preparados? Olha só o que ele começa a dizer. Repara que acabou no verso 20. Agora vamos continuar no verso 21. Então Jesus está fazendo um discurso para as multidões, para os fariseus em especial, não é?
E agora veja o que é que ele diz. Ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem é que diz isto? É um dos 10 mandamentos. É o 6º mandamento, acho eu. Não matarás. Certo? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Porquê? Porque é vida por vida. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Jesus agora vem falar de uma coisa. Vem falar de outra lei, além da lei de Moisés. A lei de Moisés só contempla os atos. A lei de Moisés só pode condenar alguém se a pessoa for apanhada em flagrante. Não é? Tem que ser apanhada em flagrante. Vocês lembram-se da adúltera? Sim. Só quando ela foi apanhada em flagrante é que a lei podia... É que ela tinha pecado para a morte. Mas Jesus vem piorar as coisas. Jesus fala da lei da consciência. A lei das intenções. E Jesus vem dizer que a pessoa é réu de juízo, igual como na lei, ou pior, aliás, que vai dar para o inferno. Basta que a gente tenha ódio contra seu irmão. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Aquele que é nascido de Deus não pode odiar outro que é nascido de Deus. Não pode odiar. Pode se irritar, dizer palermices, por repente, porque eles têm o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma natureza. Não pode odiar. Assim como aquele que não é Deus não pode amar um filho de Deus. São naturezas opostas e inimigas. Então, um filho de Deus não pode odiar. Tem os sentimentos da carne, às vezes dá vontade de dar-lhe um murro, não sei o quê, mas não pode odiar de coração. A dizer assim, eu odeio aquela pessoa, nunca perdoo aquela pessoa. E sabe que é irmão, sabe que tem a mesma fé. Não pode, isso não pode acontecer. Como a Bíblia diz que aquele é nascido de Deus, ama aquele que o gerou também. Amém? Há um amor que une os irmãos. Então Jesus, segundo as obras, segundo a natureza humana, vê piorar as coisas. Né? Ele vê piorar as coisas. Vocês pensam que só porque aquele que matou é réu de juízo e vai para a morte? Eu vos digo, só dele, se ele fazer nada, só dele odiar o seu irmão, já está condenado ao inferno. Uau! Está a alterar a lei. Já começou a alterar a lei. A lei diz, quando alguém matar. Ele diz, só de odiar já está. Mas ele fica por aqui. Veja o que é que ele diz mais. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Outro dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Certo? Veja o que é que ele diz. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Piorou. Vocês sabem o que é que acontecia aos adultos? Olha, a adulta, o que é que acontecia? Era a morte. Jesus está a dizer que nós já somos réus de morte só de cobiçar. Ora, irmãos, quem é o homem ou quem é a mulher que não cobiça? Você nunca cobiçou nada? Não paramos de cobiçar. Então, segundo a natureza e segundo as intenções das obras, estava mal. Lembra-se? Reparem, lembra-se daquela parábola do rico e do fariseu e do publicano? Então, segundo a lei de Moisés, havia um que parecia que estava bem. O fariseu. Ele cumpriu os mandamentos, né? Ele dava os dízimos. Não é o que se ensina aí nas igrejas. Ele faz boas obras de caridade, fazia jejuns, fazia orações. Não era como o publicano, que era um violador. O que é que aconteceu? Diz que Deus nem olhou para ele. Em contrapartida, apareceu lá um que era um violador da lei. Ele era um violador da lei. O publicano. Certo? Mas o que é que ele fez?
Ele chegou lá, batia no peito e dizia: Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E diz que este é que foi justificado. Então o que é que aconteceu, irmãos? É que o um tinha a fé em si mesmo. Quem guarda a lei tem uma fé fingida, tem a fé a si mesmo. Eu fiz isto, eu dou o dízimo, eu fiz assim. Ele quer pagar uma dívida. Mas aquele que é da fé, não. Ele reconhece: eu estou perdido. Eu estou perdido. Não vale a pena estar a dizer que faço isto. Eu estou perdido. Então só há uma solução. Deus tem misericórdia de mim. E diz que foi justificado. O que é que justifica? É a fé na misericórdia de Deus. É a misericórdia que é a causa da nossa salvação. Não é o nosso comportamento, irmãos. Percebem? O que é que salvou, digamos assim, o publicano? Foi a obra ou foi a intenção do coração? A intenção do coração. É sempre assim. A fé não é obra do homem. É dom do Espírito que se manifesta do coração. É o crer. Percebe, irmãos? A obra em si não é coisíssima nenhuma. Irmãos, ouçam com atenção. A raiz do pecado não está nas obras. A raiz do pecado está no coração. No mau coração. A raiz do pecado do nosso corpo não está aqui na carne, nos nervos, nos tendões, nem nas asneiras que a gente anda fazendo. A raiz do pecado é na nossa natureza humana que está lá o pecado. Por isso temos maus pensamentos, cobiças e toda a sorte de maldade. No coração é igual. Aquele que tem fé, a fé o que é que fazia ao pecado da lei? Anulava. Se tu tens fé, irmão, o teu coração foi restaurado e lá nem existe lugar nem para cobiça, porque para já que o coração é espiritual, não cobiça o carnal. Mas pronto, nem para coisa nenhuma, o teu coração está santo. Foi lavado pelo sangue de Jesus de tal maneira que o próprio Deus habita dentro de ti. E é isso que Jesus aqui estava a pedir para eles. Não cobicem. É isso que ele estava a pedir. Não tenham ódio. Isso pode ser pela nossa força? Pode ser pela nossa capacidade? Ou tem que ser pela graça de Deus? É a fé que anula os nossos maus sentimentos. Estão a entender? Até o que é que Jesus estava aqui a fazer? Ele estava, mais uma vez, alterando a lei. Ele não podia fazer isso. Você pode alterar a lei aí dos homens? Se ele chega lá ao pé do juiz, o juiz diz que é assim. Não. Agora vai ser assim. O quê? Vai ser assim? Mas porquê é que ele podia alterar? Porque ele é que é o legislador de uma nova aliança. Estão a entender? Mais. Diz assim: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela cometa adultério. Na lei, isto era uma maravilha para o homem. Quando o homem não gostava da mulher, o que é que ele tinha que fazer? Arranjava uma carta de divórcio, como faz aí, e cada um ia para a sua vida. Ele podia ter outra mulher a seguir. Só que Jesus veio trazer problemas. Diz que diante de Deus o que conta é a intenção e não a obra em si. Até ele diz: qualquer que dê o divórcio, a não ser porque um deles praticou infidelidade, ele é adulto e faz com que ela também seja adulta. E logo são réus de juízo os dois. Segundo a lei de Moisés, era isso que dava. Estão a entender, irmãos? Então Jesus veio mostrar uma lei diferente. É por isso que quando trouxeram a adúltera, Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o que é que aconteceu? Diz a Bíblia que eles, acusados para a consciência, pela lei de Moisés até podiam não ter. Mas pela lei da consciência, o qual todo homem vai ser julgado, todo o que estiver fora da graça, é complicado. Ouça lá a sua consciência. O que é que ela diz? A sua consciência diz assim: não tens pecado nenhum, és santarrão aí, da raiz dos pés, dos cabelos até à ponta dos pés. É isso que a sua consciência diz? Cada um sabe a sua consciência, não é? Mas, vejam, as coisas começam-se a agravar.
além de ele alterar a lei, ele começa a dizer tudo o contrário da lei. Veja o que diz no verso 33. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Não perjurarás, mas cumprirás todos os juramentos ao Senhor. A própria lei dizia, tu pagarás os teus votos. Tu fizeste promessas, tu fizeste votos, tens que os pagar. É? Agora veja o que é que ele diz. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma. A lei diz que para ele pagar, de maneira nenhuma jureis. A lei diz para fazer juramentos e pagá-los. Ele diz, não, de maneira nenhuma. Está a anular a lei. Isto dava morte imediata. De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem porque é o trono de Deus, porque o juramento era uma maneira que se fazia na lei, de dar por certo aquelas coisas, não é? Fazia um contrato e então havia um juramento. Eu juro, um juramento, e sobre o juramento havia sempre uma pena. Se eu falhar, morre isto, ou acontece isto. Ou... Era isso que acontecia, os votos. Ele diz, não, vocês não façam mais isso. Não confiem mais em vocês. Vocês não sabem o que é que vai acontecer o dia da manhã, quanto mais estarem a jurar e a prometer uma coisa que não está nas vossas mãos. E ele dizia, de maneira nem pelo céu que é o trono de Deus. Não há juramento. Então, mais uma violação da lei. Mais. E o que é que diz mais? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Era isto. A gente tinha direito na lei, se alguém nos fizesse mal, a lei dava-nos permissão e autorização para fazer mal àquela pessoa também. Era olho por olho, dente por dente, vida por vida. Imagine. Olha, aparece lá uma pessoa qualquer, mata um filho nosso. Já podia matar o filho dele. Era assim a lei. E muita gente toda ainda quer se agarrar aí e não compreende estas coisas. Então, a lei era assim. O que é que Jesus disse? Jesus veio contradizer. Veja o que é que ele disse. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Jesus disse, vocês não procurem a vossa justiça. Pode ser justo, podem ter direito, mas não façam isso. O que é que ele diz? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Estão a ver? Não está a contradizer, irmãos. Não está a anular o mandamento. Embora tenhas direito, não. Ele dizia assim, se alguém te obrigar a andar 1 quilómetro, vai com ele 2. Se alguém te roubar o casaco, dá-lhe também a camisa. É o contrário. Outra transgressão. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na lei, amávamos o nosso próximo e odiávamos o inimigo. Quem era o inimigo? Era o transgressor da lei. Era também o gentio, não é? Mas até mesmo dentro de Israel, o inimigo era o transgressor da lei. É por isso que pegaram na adúltera para a matar. É isto que a lei ordenava. Jesus veio contradizer. Jesus veio dizer, não vais amar só o teu próximo. Não. Vais amar aquilo que a lei proibia. O que é que a lei proibia? A lei dizia, odiarás o teu inimigo. O que é que ele veio dizer? Olha só. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Se Deus, imagina o nosso Pai, se o nosso Pai matasse toda a gente que faz mal, onde é que estava a humanidade? Se o nosso Pai fizesse justiça, usasse a lei de Moisés, né? E odiasse os seus inimigos, o que é que acontecia, irmãos? Matava o mundo todo, né? E por fim, ele dá um mandamento impossível de cumprir. O que é que ele diz? Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O homem pode ser perfeito igual a Deus? Ele mentiu? Não mentiu. Em Colossenses diz a Bíblia, sabe o que é que diz lá? Capítulo 2, verso 10. Vós que estáis em Cristo, estáis perfeitos.
No nosso coração, somos iguais a Deus, com a mesma santidade, com o mesmo Espírito. Temos a mesma natureza de Deus, de tal maneira que o próprio Deus veio habitar dentro de nós. Isto não é brincadeira, não é? Então isto só pela fé em Jesus Cristo. Segundo as obras, somos pior que tudo e que todos, não é? Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Então Jesus, depois de dizer assim, eu não vim destruir a lei nem os profetas, vim cumpri-los. A seguir, ele começa a alterar toda a lei. E vocês sabem o que é que a lei dizia? Por exemplo, em Deuteronômio 4, eu te ordeno, nada acrescentarás, nada diminuirás, sob pena de morte. A palavra de Deus tinha que ser cumprida na sua totalidade. Nada a acrescentar, nada a diminuir. O que é que Jesus vem? Altera isto tudo, acrescenta, tira, viola o sábado, faz 30 por uma linha. Então, quando ele diz, não vim destruir a lei dos profetas, mas vim cumpri-los, está a falar dos mandamentos? Está a falar é que vim cumprir tudo o que a lei disse e os profetas acerca de mim. Tudo o que diz acerca de mim, que vinha morrer pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Com isto, acho que é suficiente. Aliás, olha, está aqui em Deuteronômio também. Tudo o que te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nada diminuirás. Deuteronômio 12, verso 32. Então, quem nega que Jesus transgrediu a lei é mentiroso. Jesus violou toda a lei. A lei dos filhos de Deus não é a lei de Moisés. A lei dos justos não é a lei das obras. A lei do justo é a lei da fé, que vem lá desde o princípio do mundo. Estão a entender, irmãos? Sobre esta matéria ainda, sobre isto que a gente está a falar, há outro verso que também usam para incitar as pessoas a ir para a lei. E o que é que eu disse desde o princípio? A lei separa-nos de Cristo. A lei acorrenta-nos. Todas as pessoas aí fora que guardam a lei estão acorrentadas ao pecado, à morte e a Satanás. Porque a lei é a carta do diabo para te prender e para destruir a tua vida. A lei é a força do pecado, como diz 1 Coríntios 15, verso 56. A lei mata pelos mandamentos, como diz Romanos 7. Estão a entender? A lei é o nosso inimigo, não é o pecado, é a lei. Porque sem lei nem existe pecado. Estão a entender, irmãos? Vamos ao outro. Eles só vão buscar aqui o último verso, que é o verso 31 de Romanos 3. Romanos 3, verso 31 diz assim. Começa aqui. Aqui. Eles só usam este verso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Só usam este verso para dizer que a lei foi estabelecida, portanto temos que cumprir a lei. E agora? E é importante a gente, além de saber explicar também. E é isso que eu vou falar. O problema é que a Bíblia não tem só um verso. A Bíblia tem estes versos todos por em cima. Não é? O verso 31 é apenas o resultado de tudo o que ele vem a explicar. E se vocês lerem logo a partir do verso 1, ele está a falar que todos os homens estão debaixo de pecado. Todos. Quer judeus, quer gentios, está tudo debaixo de pecado. Não é? Porque não houve ninguém que cumprisse a lei. Vocês podem ver capítulo 3, neste capítulo 3, verso 9, 10, 11, 12, diz que está tudo é mau, não existiu nem um só, não houve ninguém que obedecesse. Está tudo debaixo de pecado, está tudo morto, está tudo condenado ao inferno. E depois começa a dizer no verso 18 e 19, que tudo o que está escrito da lei é para aqueles que estão debaixo da lei. E a lei veio dar, e depois ele diz, a lei não justificará nenhuma carne. Porque o objetivo da lei foi dar conhecimento do pecado.
O objetivo da lei foi mostrar que todos nós estávamos debaixo de pecado. Como eu disse ao princípio, a lei dá o diagnóstico, mostra que toda a gente está doente, toda a gente está enferma, toda a gente está debaixo de pecado e da morte. E a lei conduziu a Cristo mostrando a cura, que era Jesus Cristo. Como é que ele mostrava? Através dos sacrifícios. Ele que é a graça de Deus. Então, no verso 21, depois de ele explicar que todos estão debaixo de pecado, ele dá as boas novas. Ele fala daquilo que Cristo veio fazer. E vamos lá ler o que é que diz a partir do verso 21. Vejam lá. Diz assim, mas agora, disse Paulo, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quem é que se manifestou sem a lei, a justiça de Deus? Cristo. Cristo manifestou-se sem a lei. Não tem nada a ver com a lei. Mas, tendo o testemunho da lei. Ele manifestou-se sem as obras da lei, mas a lei falava dele. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Lembra-se o que é que ele disse? Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim cumpri-los. Está a ver outra vez a mesma coisa. Ele se manifestou sem a lei, mas a lei e os profetas falaram dele, da graça de Deus, da justiça de Deus. Então, Cristo não veio praticar a lei. Cristo veio cumprir o testemunho da lei. E o testemunho dos profetas. Estão a entender? Ele começa a dizer, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Onde é que estava a justiça de Deus na lei? A lei mostra as duas justiças. Primeira, do homem, cumpre os mandamentos. Segunda, quando violares, a justiça de Deus. Está aqui o ritual dos animais, para anular o pecado e a culpa. Então, aquilo é a justiça. O cordeiro era a justiça de Deus, os mandamentos é a justiça do homem. Foi isso que a lei mostrou. E a lei conduzia a Cristo. Cada vez que alguém transgredia, vai expiar os teus pecados, senão morre já. Estão a entender? E é esta justiça de Deus que veio sem a lei. Os cordeiros não tinham nada a ver com os mandamentos, pelo contrário, eles vinham cheios de pecados, não é? Sem a lei, mas tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus. Até ele continua. Para todos e sobre todos os que creem, não é para todos incrédulos e tudo, não é para todos os que creem. Nisto não há distinção dos que creem. Mais. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Meu Deus, como é que não entendem esta palavra? Gratuitamente por sua graça. É por misericórdia, irmãos. E continua dizendo mais. Pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Está a ver? Vocês estão a ver que ele vai buscar a linguagem da lei, os borregos, o sangue, a propiciação dos pecados. Estão a ver? É isso que a lei anunciava, mostrava. Era dele que a lei falava. E depois diz, onde está a glória? Vejam agora, eu pergunto assim, onde está a glória disto? Onde é que está a nossa glória? Onde é que está o nosso mérito? É excluído? Não há. Porquê é que não há? Porque é gratuitamente. Eu não posso dizer, eu sou salvo porque faço isto, porque eu me portei. Mentira! Mentira! É uma graça gratuita. E é excluída por quê? Pela obediência, pela nossa obediência, porque a gente se portou bem? Não! Ele diz, onde está a glória? É excluída por qual lei? Das obras?
Não! Pela lei da fé. Até há duas leis. Há a lei das obras e a lei da fé. A lei das obras é a minha justiça, sou eu que faço, sou eu que obedeço. A lei da fé é a justiça de Deus, porque Ele é que fez. Ele é que nos perdoou por meio do sangue de Jesus. Amém. Estão a entender, irmãos? Melhor do que isto? Concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras sem as obras da lei. Sem o matar, sem o roubar, sem o mentir. Não tem nada a ver com isso. Visto que Deus é um só, justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes confirmamos. Então o que é que ele está a dizer? Ele levou o tempo todo a separar as obras da lei. O que é que ele veio estabelecer da lei? É a justiça. É a gente ser santo diante de Deus. Não pelas obras da lei, mas pela lei da fé. Por meio de Jesus Cristo. Então qual era o objetivo da lei quando Deus deu a lei? Olha, vocês serem justificados, serem justos e santos diante de mim, têm que praticar todos estes mandamentos. Alguém conseguiu? E porque não conseguimos pela lei, Deus nos deu gratuitamente o objetivo da lei. Agora alcançamos o cumprimento da lei, que somos justos e santos diante de Deus. Não pelas obras, mas pela fé. Foi estabelecido. Ele não veio estabelecer a lei já estava estabelecida desde Moisés. A lei já existia antes de Jesus vir ao mundo. Ou não havia? Não havia. O que é que ele veio estabelecer? Foi a justiça da lei. Percebem? Hoje somos santos e justos diante de Deus, não pelas obras da lei, mas por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Isso está percebido ou não? Mas o que é que eles fazem na sua astúcia maligna? Usam só este verso. Começam aqui. Anulamos, pois, a lei. Não, a gente não anula o objetivo da lei. O objetivo é ser santo. Quando diz que estabeleceu a lei, cumpriu a lei. Nós cumprimos a lei. Tudo o que a lei exigia de nós já está cumprido. Ser justificado é ter cumprido tudo aquilo que a lei exigia. O que é que a lei exigia? Que a gente fôssemos santos e perfeitos diante de Deus. É isso que nós somos. Ser justificado é ter cumprido tudo o que a lei exige. Já somos santos. Só que o pormenor é este. A lei foi cumprida em nós não pelas nossas obras, mas pelo sangue de Jesus. Que é isso que a lei mostrava o tempo todo. Israel só chegou a Jesus por causa dos sacrifícios. Se não era morto logo imediatamente. Para não morrer, alguém tinha que morrer. Percebem? Então, que aquilo que acontecia na lei por figura é exatamente o que acontece agora neste tempo em realidade. Que nós somos perseverados para a vinda de Jesus graças ao sangue de Jesus. Eles foram perseverados até à vinda do Messias graças aos rituais da lei. É a mesma coisa. Percebem? Mas na sua malignidade, o que é que eles fazem? Usam só o verso 31. Está a ver como a gente tem que cumprir a lei? E, irmãos, e para eu reforçar ainda mais esta ideia que eu vos estou a falar, existe mais Bíblia. Existe agora o capítulo 4 da Bíblia. Que ele vai dar um exemplo daquilo que ele está a falar com o nosso pai da fé, que é Abraão. Como vocês podem ver, acabou no verso 31, mas ele continua a falar e entramos no capítulo 4. Já nem aqui. Vamos lá ver o que é que diz no capítulo 4, que ele vai dar o exemplo de tudo aquilo que foi falado aqui. O que é que ele diz? Até usa uma Bíblia católica, que é mais engraçada. Diz assim: qual vantagem conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Ele pergunta, qual é a vantagem entre os da lei e... Qual é a vantagem? Ele diz, se Abraão foi justificado em virtude da obediência, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. As nossas obras não entram lá. Estão a ver? Realmente ele foi obediente. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, vai. E ele, pela fé, ele foi. Abraão, dá-me o teu filho. Ele deu. Abraão, faz isto. Ele fez. Mas isso não o justificou de nada.
Era apenas um testemunho de fé. Aquilo que foi e justificou foi uma promessa daquilo que Deus é que fazia. Ele disse a Abraão, olha a estrela do céu. Ele olhou. Assim será a tua descendência. Quem é que fez a descendência? Foi Abraão? Foi Deus. Então a fé verdadeira baseia-se nas obras de Deus. Não no meu viver pela fé. E diz a Bíblia que ele ouviu aquilo e creu. E a Escritura o que é que diz? E isso lhe foi imputado por justiça. É o que diz aqui. Tem que se gloriar. Eu posso me gloriar. O Abraão podia se gloriar diante dos homens. Deus disse e a fiz. Estão a ver? Mas ele diz, mas não diante de Deus. O que é que diz? Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E ele depois dá outro exemplo. O salário, imagina que a gente trabalha como patrão, o salário não é uma gratificação, não é uma oferta. Eu trabalhei um mês inteiro, quando chega o fim do mês, eu vou receber o salário, aquilo não é uma oferta, é uma dívida que ele tinha comigo. Está a entender? Ele diz, ora, o salário não é uma gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Depois ele diz, mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. A graça é diferente. Porque a graça não se baseia no meu trabalho. Baseia-se no trabalho de Deus. Ele diz, na graça não é nada disso. Isso na lei é que era assim. Obedece aos mandamentos, eu vou-te abençoar. Na graça é o contrário. Porque quem fez a obra foi Deus, irmãos. Estão a entender? Ele, para explicar todo o capítulo 3, dá um exemplo. E ele diz, na graça, ainda que tu não tenhas nenhuma obra boa, só má, se tu crês naquele que justifica, a tua fé te será imputada por justiça. Estás justificado, não deves nada a Deus e já não há condenação para ti. E isto é um escândalo para o ímpio que gosta de mostrar as suas obras. Agora imagine Deus, ponha-se no lugar de Deus. Deus diz, pagou a nossa dívida. E Ele quer ainda mais. E Ele faz como, quer salário de Deus como se merecesse. Não aceitando a graça de Deus, não. Eu vou pagar para receber mais. Eu vou fazer para Deus me dar, para merecer. Ele quer merecer. Não aceita que Deus tivesse pago a dívida. Estão a entender, irmãos? Pergunto se o irmão está a entender. Este é o exemplo. E ele continua, vai buscar a história de Davi. Davi só fez as neiras, como a gente sabe, e diz, assim Davi proclama, bem-aventurado o homem que a Deus atribui justiça independentemente das obras, não tem nada a ver com obras. Bem-aventurados a cujas iniquidades foram perdoadas, cujos pecados foram cobertos. Então, perdão quer dizer que havia pecados, mas Deus perdoou. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou pecado. A gente tem pecados, mas Ele não leva em conta. Porquê? Por causa da fé em Jesus Cristo. Diante disto tudo, o que é que vocês acham? Estão a ver a astúcia do pecado. A astúcia do pecado usa aquilo que nós devemos haver aqui. Usa só aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé para dizer que a gente tem que guardar a lei. Ou se não, usa aqui. Ou se não, Mateus 15 para dizer que a gente tem que guardar a lei. Aquilo nem sequer fala na gente, fala nele. Mas tudo isso para nos empurrar a lei. O que é que a lei faz, irmãos? A lei encerra-nos. A lei aprisiona-nos ao pecado. A lei cola-nos ao diabo. A lei cola-nos à maldição. Sabia? A lei destrói-nos. Porque a lei realça os meus pecados diante de Deus. Estou perdido. Estão a entender? Deus gratuitamente perdoou desta oferta.
Exatamente como acontecia por figura na lei. Os judeus faziam isto tudo e não perceberam nada. Ainda hoje continuam a perceber que a sua dívida está paga. Não está, porque eles não acreditam, claro está. A fé é que é o testemunho que realmente a sua dívida está paga. Eles não aceitam de maneira nenhuma. O que é que a gente vai fazer? Por fim, vejam só isto. Eu gosto muito destes versos. Isaías 64, verso 4. Vamos ler o que é que está escrito. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Vocês sabem, há montes de religiões, não há? E todas as religiões têm uma coisa em comum: não aceitam que o Deus trabalhe para eles. Eles aceitam é trabalhar para Jesus, para Deus. Vamos para os católicos, lá têm eles que andar com os deuses às suas costas, lá têm que fazer as caminhadas de joelhos, eles é que têm que trabalhar para Deus. E não aceitam que seja Deus a trabalhar para eles. Vamos para os espíritas, a mesma coisa, tem que sofrer, tem que fazer assim, tem que fazer assado, a mesma coisa. Vamos para os evangélicos, a mesma coisa, campanhas, correntes, dízimos, orações, jejuns, eles é que têm que trabalhar para Deus dar uma migalha. Não é? Vamos para o Islão, a mesma coisa. Não é? Eles é que têm que lutar, têm que fazer guerra, têm que se matar uns aos outros para que Deus faça alguma coisa para eles. Todas as religiões do mundo diz que tem um Deus, mas o Deus deles só dá mandamentos para eles fazerem. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é uma pessoa que trabalhou para nós. Ele nos criou. Ele é que nos fez pecado. Ele é que nos restaura outra vez. Ele é que nos chamou. Ele é que deu entendimento. Ele é que fez de nós novas criaturas. Ele é que nos justificou. Ele é que está todos os dias nos amparando, todos os dias. Ele nos ama todos os dias. Ele é que fez tudo. Até o querer e o fazer é Ele que faz. Tudo. Onde é que a gente viu uma religião com Deus assim? Existe. As religiões fabricaram um Deus na sua cabeça, mas um Deus que eles têm que fazer obras para que o Deus deles fique impressionado com eles e tenha que abençoá-los. É todo o mundo, irmãos. Será que você consegue ver isso? Entender isto? Também em Isaías 26. Veja o que é que Deus diz. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprenda a justiça. Ainda que a gente ajude o ímpio. Ainda que a gente socorra o ímpio. Ainda que a gente faça tudo por ele. Explique todas as coisas. Ele não aprende de maneira nenhuma. Porquê? Porque é obra de Deus. Se fosse obra do homem, mas é obra de Deus. Diz mais. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade. Até se for aqui dentro da igreja ele faz mal. Faz mal em todo lado porque ele é mau. E diz mais. E não atenta para a majestade. Ele não consegue ver este Deus. Ele não consegue entender a soberania de Deus. Ainda há bocadinho estava falando com alguém que era calvinista. Diz que acredita na eleição e depois não aceita a sua soberania. Diz que Deus não pode fazer o mal nem o pecado. O que é ser soberano? Ser soberano é que está acima de tudo e de todos. Ele pode fazer tudo. Já não aceita. Está a entender? Ou seja, não vê a majestade de Deus. Você vê? Ou Deus precisa de si? Deus precisa das suas obrinhas, do seu esforço, do seu dinheiro. Se você faz o bem, o que é que você lhe dá? Se você faz o mal, o que é que você lhe faz? Não vai fazer nada. E continua. Senhor, a tua mão está exaltada. A mão de Deus está. Mas veja o que é que diz. Mas nem por isso vê-lo-ão, porém confundir-se-ão por causa dele teres pelo teu povo o fogo
os consumirá os teus adversários. Mas nós vemos, nós não vemos. Nós não vemos Deus com a mão levantada. Nós não reconhecemos a sua grandeza. Nós não reconhecemos o que Ele fez na nossa vida. Nós não reconhecemos as obras da sua mão na nossa vida. Vocês não reconhecem a mão de Deus aqui na igreja? Aquilo que vocês têm, aquilo que vocês são, aquilo que vocês aprenderam, é porque foi pela minha mão? Foi pela vossa mão? Ou foi pela mão de Deus, pelo amor de Deus? Depois diz, Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Porquê é que a gente tem paz? Porque Ele é que trabalha para a gente, irmãos. Ele é que fez tudo. Ele é que nos guarda da gente na volta outra vez para a miséria. Ele é que cuida de nós. Ele é que nos sustenta. A gente estamos vivos porque Ele quer. Há aqui irmãos que eram para ter partido há muito tempo. E estão aqui. Ele é a nossa vida, é a nossa existência. É Ele que abriu os nossos olhos e nos alegrou o coração pelo conhecimento da graça. Que a nossa vida está aqui e de repente acaba e a gente passa para o outro lado. E hoje sabemos. Isto que nós aprendemos não existe no mundo. Qual é o Deus que vocês encontram aí? Um Deus que trabalha para as pessoas. Não há. As pessoas é que trabalham para um Deus. Fizeram o Deus e para eles se mostrarem, fazem tudo. Há pessoas que até se crucificam. Sério? Sério? Andam aí, fazem promessas loucas, como se Deus precisasse das dores, dos sacrifícios e do sangue dos homens. Não, irmãos, Cristo é que sofreu por nós. Cristo é que morreu por nós. Ninguém aceita. Temos paz porquê? Sabemos que a nossa vida está segura. É Ele que faz. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar a boa obra. Percebem? Então temos que ter paz. Podemos não ter paz em relação a muitas coisas aqui nesta terra. Mas quanto ao nosso futuro, quanto à nossa salvação, estamos seguros mais do que nunca. Não é? Então, quem é da lei está separado de Cristo. Quem é da lei está acorrentado ao pecado, é o diabo. E é por isso que o diabo, ele ensina todas as religiões a guardar a lei, os mandamentos da lei. É a força dele. Não é? Mas graças a Deus, que Deus abriu os nossos olhos. Diga ao seu irmão, graças a Deus que Ele abriu os nossos olhos. Outrora nós éramos cegos, mas agora a gente vê. Outrora ouvimos falar dele, mas agora a gente vê este Deus. O que Ele faz na nossa vida, o que Ele faz à nossa volta, o que Ele faz aos ímpios, a gente vê. Amém, irmãos? Então, esta é a liberdade com que Cristo nos libertou, é com a graça de Jesus Cristo. Como Ele dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Cristo é a minha justiça, que gratuitamente me libertou dos meus pecados. Amém? Os irmãos entenderam? Toda a gente entendeu? O que eu quis mostrar aos irmãos é só isto, estes dois versos. Está escrito que Cristo não veio abolir a lei, veio cumpri-la. Ou senão, Cristo, a fé não anula, a graça não anula a lei. Antes, veio estabelecer a lei. Ele veio cumprir o que a lei e os profetas falaram acerca de Jesus. Ele estabeleceu, foi o objetivo da lei, sermos justos e santos diante de Deus, que é isso que ele diz, fomos justificados gratuitamente pelo seu sangue. Amém? Os irmãos, perceberam todos? Pronto, eu falei muito tempo, mas isto não precisa falar este tempo todo para perceber isto, e isto até é fácil de perceber. Pode ser mais complicado, é quando a gente às vezes quer explicar
E é por isso que a gente tem que ir falando, para que ninguém nos engane com a Escritura. Amém? Cuidado com os dissimuladores. Está escrito dízimo. Pois está escrito tanta coisa. Também está escrito quando fazeres asneira, corta o braço. Já cortaste os braços? Quer dizer, calhando já não lhe agrada, não é? Enfim. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos falar com Deus. Vamos orar ao nosso Salvador e dar-lhe graças por tudo aquilo que Ele fez por nós.